você já sabe o que precisa mudar. Não é de hoje, sabe, há meses, talvez anos, e ainda assim, todo dia você acorda e faz exatamente a mesma coisa que fez ontem. Esse vídeo não vai te dar nenhuma informação que você ainda não tem. Vai te fazer uma pergunta que você tem evitado responder. Existe um tipo de paralisia que não parece paralisia, parece prudência. Parece responsabilidade. Parece que você está sendo sensato enquanto os outros arriscam. Mas tem uma imagem que não sai da minha cabeça quando penso nesse homem. É a imagem de alguém de 46 anos sentado no carro, na garagem de casa, motor desligado, chave, ainda na ignição. Lá dentro, a mesma rotina o espera. A mesma conversa, a mesma cadeira, o mesmo cansaço de sempre. Ele fica 3 minutos parado antes de entrar. Não está pensando em nada específico. Está adiando. Toda noite, 3 minutos. Isso já faz 6 anos. Ele não está afundando. É importante entender isso. Ele funciona. Paga as contas, vai ao trabalho. Está presente nos jantares de família. Do lado de fora parece que tudo está bem. E é exatamente esse o problema. Porque uma âncora não te afunda. Ela só impede que você vá a qualquer lugar. E quando você passa tempo suficiente parado, começa a confundir imobilidade com segurança. Eu já fui esse homem, por mais tempo do que gostaria de admitir. E o que aprendi, da forma mais lenta e mais cara possível, é que os padrões que nos mantêm parados depois dos 40 não são acidentes. São escolhas que foram fazendo sentido uma a uma, ao longo dos anos, até virarem identidade. E identidade é a coisa mais difícil de soltar que existe. Porque quando você solta, por um momento você não sabe quem é. Mas existe uma diferença fundamental entre os homens que prosperam na segunda metade da vida e os que passam os próximos 20 anos, repetindo os mesmos 3 minutos na garagem. Essa diferença não é talento. Não é sorte. Não é nem circunstância. É a disposição de soltar o que pesa antes que o peso vire a única coisa que você conhece de si mesmo. Então vamos falar sobre as 5 âncoras. As 5 coisas que homens acima dos 40 precisam deixar para trás. Não porque são ruins em termos morais, mas porque tem um custo que você vai pagar mais tarde, com juros, se não pagar agora. A primeira âncora é a necessidade de validação externa. E eu não estou falando de vaidade óbvia. Estou falando de algo muito mais silencioso e muito mais caro. É o homem que toma decisões de carreira baseado no que vai parecer para os outros, que não muda de área porque os colegas vão achar que regrediu, que não encerra um negócio que não funciona mais, porque admitir isso seria admitir fracasso em público, que trabalha num emprego que o entedia há 8 anos, porque o título soa bem em conversa de jantar. Esse padrão começa cedo. Vogt aprendeu em algum momento da vida que ser aprovado pelos outros significava que estava no caminho certo. E durante muitos anos, essa lógica funcionou. O problema é que depois dos 40, o jogo muda. As aprovações que você busca são de pessoas que também estão tentando descobrir o que fazer com as próprias vidas. E você está construindo a sua em cima da opinião delas. Tem um paradoxo aqui que demora para entender. Mas quando entende, não esquece mais. No momento em que você para de buscar aprovação, as pessoas começam a te respeitar de verdade. Não porque você ficou arrogante, porque você ficou inteiro. E inteireza tem uma presença que opinião alheia nunca vai ter. A segunda âncora é o relacionamento que você já sabe que não está te somando. Presta atenção na formulação. Não estou dizendo que está te destruindo. Estou dizendo que não está te somando, porque a maioria dos relacionamentos que drenam homens acima dos 40 não são relações de abuso explícito. São relações de subtração silenciosa. O amigo que só aparece quando precisa de favor. A pessoa que toda vez que você sai do encontro com ela, você está com menos energia do que entrou. O sócio com quem você perdeu o alinhamento há 3 anos, mas continua pela inércia e pelo medo do conflito. Eu conheci um homem que tinha um grupo de amigos desde a faculdade. Todo mês eles se reuniam para jantar. E ele me disse que há 4 anos saía desses jantares se sentindo pior do que entrou. 4 anos. Continuava indo porque é o grupo de sempre, porque a gente tem história,
porque encerrar isso pareceria uma declaração de que algo tinha terminado. Mas já tinha terminado há 4 anos. Ele só não tinha tido a coragem de nomear. Depois dos 40, você não tem tempo para relacionamentos que existem por inércia. Não é crueldade, é aritmética. Os anos que você ainda tem são contados, e o que você coloca dentro deles importa de um jeito que não importava quando você tinha 25 e sentia que o tempo era infinito. A terceira âncora é a ausência de propósito próprio. E aqui você direto sobre o que isso não é. Propósito não é uma frase bonita que você escreve num papel. Não é uma missão corporativa. Não é o que você diria numa entrevista de emprego se te perguntassem onde quer estar em 5 anos. Propósito é a resposta para uma pergunta muito mais simples e muito mais assustadora. O que você faria com o seu tempo se não precisasse provar nada para ninguém? A maioria dos homens, acima dos 40, nunca respondeu essa pergunta de verdade. Passaram a vida respondendo às demandas de fora, às expectativas da família, às exigências do mercado, aos pedidos dos outros. E são competentes nisso. Resolvem, entregam, performam. Mas se você perguntar o que eles querem, de verdade, para si mesmos, a maioria demora para responder. Não porque são superficiais, porque essa pergunta nunca foi parte do repertório. Um homem que eu conheço passou 18 anos numa carreira que funcionava bem por fora, bom salário, respeito no mercado, agenda cheia. Com 49 anos, percebeu que não conseguia nomear uma única coisa que fazia porque queria, não porque precisava ou porque era esperado. Uma única coisa. E ficou parado com essa percepção por 3 dias, sem conseguir dormir direito. Não por drama, porque a verdade de uma ausência que nunca foi nomeada tem um peso que surpreende quando finalmente aparece. Você não precisa abandonar tudo o que construiu para encontrar propósito próprio, mas precisa parar de tratar isso como luxo que você vai se permitir quando as condições forem perfeitas. As condições nunca vão ser perfeitas, e o propósito que você adiar para depois vai ficando mais difícil de encontrar a cada ano que passa. Não mais fácil. A quarta âncora é o corpo que você tem tratado como se fosse durar para sempre do jeito que está. Não vou te dar uma palestra sobre dieta e exercício. Você já sabe o que precisa fazer. O que eu vou dizer é o seguinte. Temo um homem de 52 anos que acordou cansado todo dia por 10 anos. Todo dia. E chamou isso de normal. É a idade. É o trabalho. Todo mundo fica assim. Até que o médico sentou na frente dele e disse que o que estava acontecendo com o corpo dele não era inevitável. Era o resultado acumulado de 10 anos de escolhas diárias que ele havia normalizado uma a uma. Depois dos 40, o seu corpo não te manda avisos graduais antes de apresentar a conta. Ele manda sinais que você ignora por meses ou anos, e então apresenta a conta de uma vez. E a conta tem um custo que não é só físico. É o custo de não conseguir estar presente nas coisas que importam porque você está gerenciando o desgaste de um corpo que pediu atenção por anos e não recebeu. Cuidar do corpo depois dos 40 não é vaidade. É o ato mais prático que você pode fazer pela sua segunda metade de vida. Porque tudo que você quer construir, experimentar, viver, depende de você estar funcional para viver. A quinta âncora é o medo de recomeçar. E essa é a mais pesada porque se disfarça melhor que todas as outras. Ela se chama prudência. Se chama responsabilidade. Se chama não é o momento certo. E tem algo verdadeiro em todas essas embalagens. O que a torna ainda mais difícil de soltar. Eu sei o que você está pensando agora. Mas eu tenho filhos. Tenho contas. Tenho compromissos reais. Não posso simplesmente largar tudo. E você está certo. Ninguém está pedindo para você largar tudo. Mas vou te dizer o que estou pedindo. Pare de usar os seus filhos como desculpa para não ser o homem que eles merecem ter como pai. Porque o homem parado na garagem por 3 minutos toda noite, 6 anos seguidos, não está protegendo a família dele. Está ensinando para os filhos o que é uma vida vivida pela metade. Recomeçar depois dos 40 não significa começar do zero. Significa começar de um lugar diferente, com tudo que você já sabe. Você tem experiência que não tinha aos 25. Você tem clareza sobre o
que não funciona que custou décadas para adquirir. Você tem, se for honesto consigo mesmo, uma ideia bastante precisa do que precisaria mudar para que os próximos 20 anos fossem diferentes dos últimos 20. A questão não é o conhecimento. Nunca foi. A questão é se você vai agir com base nele ou vai continuar chamando a inação de prudência. O medo de recomeçar tem um custo que a maioria das pessoas não calcula porque o pagamento é diferido. Você não paga hoje. Você paga daqui a 10 anos, quando olha para trás e vê que passou mais uma década fazendo exatamente o que sabia que precisava parar de fazer. E o arrependimento de uma década tem um peso que o medo de agir agora não tem. Não tem como comparar. Não era falta de recurso. Não era falta de oportunidade. Não era falta de inteligência. Era falta de disposição para soltar o que pesava antes que o peso virasse a única coisa conhecida. Daqui a 10 anos, você vai olhar para hoje. Não é metáfora. É literalmente o que vai acontecer. E quando olhar, vai ver um homem que estava no celular, num domingo à tarde, com a sensação incômoda de que estava deixando algo importante escapar. E vai ver o que esse homem escolheu fazer com essa sensação. Se escolheu fechar o vídeo e ligar a TV, ou se escolheu fazer uma coisa pequena e concreta, na direção do que sabia que precisava mudar. A diferença entre esses dois homens é o que você faz nas próximas 24 horas. Tem um homem na sua vida que está carregando uma dessas âncoras agora mesmo. E talvez não saiba nomear o que está sentindo. Manda esse vídeo para ele. Não precisa dizer nada. Ele vai entender. E se você quiser deixar aqui nos comentários, qual das 5 âncoras você carregou por mais tempo? E quanto isso custou? Eu leio tudo.